John teve 8 vítimas confirmadas no total, mas infelizmente... Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o John Robinson. Como sempre, antes de começar, eu tenho que mencionar os gatilhos do vídeo de hoje. Fraude, abuso sexual, desaparecimentos e conteúdo sexualmente explícito, ok? Coloca o fone de ouvido, tira as crianças do quarto. Os relatos desse caso também, eles variam bastante, ok? Vocês sabem que eu tento focar só nos fatos e só nas coisas corretas, mas eu não tenho como ter certeza de tudo que eu encontro na internet. E tem vários lados das histórias que eu posso estar pegando as fontes erradas em algum momento, ok? Eu tento pegar só o correto, mas quem sou eu pra saber toda a verdade? Então, se eu estiver errada, podem me corrigir nos comentários. Se vocês ouviram outra versão, é claro, podem dizer nos comentários. E também tem muitos nomes nessa história, ok? Eu vou tentar colocar as fotos, etc. Mas pode ser que fique um pouco complicado. John Edward Robinson nasceu no dia 27 de dezembro de 1943 no estado do Illinois, nos Estados Unidos. A sua infância foi bem complicada. Seu pai era alcoólatra e a sua mãe era uma mulher bem rígida, bem religiosa. Digamos que teve muito trauma na infância dele por conta desses dois. Aos 14 anos, o John tentou ingressar em uma escola preparatória para padres e sacerdotes, mas ele foi expulso por problemas disciplinares. Em 1961, ele entrou na universidade num curso de radiologia, mas desistiu depois de 2 anos. Eu não encontrei o porquê, só encontrei que ele desistiu, mas ele deu um jeito de fingir que tinha o diploma mesmo assim. No ano de 1964, ele se mudou para Kansas City, no Missouri, onde conheceu uma moça chamada Nancy Joe, com quem ele se casou e teve 4 filhos: John Jr., Kimberly, Christopher e Christine. John foi preso pela primeira vez em 69 por desvio de dinheiro. Foi descoberto que ele roubava dinheiro do consultório médico onde trabalhava como radiologista, e nesse processo descobriram também, como eu disse, que ele usou um diploma falsificado para conseguir esse emprego. Ele não era formado em radiologia, ele só fez 2 anos de curso. Mesmo assim, ele falsificou o diploma e conseguiu o emprego. Ele foi considerado culpado, sentenciado a 3 anos de liberdade condicional apenas. No ano de 1970, o John se mudou para outro estado, que ele era proibido de fazer pela sua liberdade condicional. A polícia só descobriu isso 1 ano depois, quando ele foi preso mais uma vez por desvio de dinheiro em uma nova empresa. Então toda a família foi obrigada a voltar para Kansas City, onde ele continuou em liberdade condicional. Sim, esse tempo todo ele ainda não foi pra cadeia nenhuma vez. Em 75, ele foi acusado de fraude postal e mais uma vez condenado à liberdade condicional. Ele cumpriu essa sentença de liberdade condicional em 79. Estava livre. Mas aí no ano seguinte ele foi preso novamente por usar cheques falsificados e foi sentenciado a 60 dias de prisão. Agora ele foi para prisão de verdade. Após ser liberado em 82, ele fundou uma empresa falsa e conseguiu roubar mais de 25 mil dólares vendendo investimentos sem valor nenhum. Ou seja, as pessoas achavam que estavam investindo como em uma poupança, mas na verdade era só o John roubando o dinheiro delas. E na mesma época dizem que ele começou a ter casos com vizinhas, não uma vizinha, várias vizinhas, várias mulheres no bairro, o que gerou uma tensão enorme entre os moradores locais. Todo mundo tinha raiva, ou medo, ou pelo menos um pé atrás com o John. Todo mundo sabia que ele era ex-presidiário, que ele tava pegando a mulher dos outros, etc. Todo mundo tava desconfortável com o John. E foi nessa mesma época que os assassinatos começaram. Na área de Overland Park, em Kansas City, no ano de 1984, vivia Paula Godfrey, de 19 anos. A Paula procurava um novo emprego de secretária e ela encontrou um anúncio no jornal. Ela marcou uma entrevista para esse emprego com ninguém mais, ninguém menos que John Robinson. E ela conseguiu esse emprego. No dia 1º de setembro de 84, ela deveria fazer uma viagem de treinamento. Ela foi e nunca mais voltou para casa. A sua família ficou muito preocupada, procuraram por ela o máximo possível, mas ninguém sabia onde ela estava. Meses depois, seus pais receberam uma carta na qual a Paula dizia ter fugido de casa
de propósito, porque queria começar vida nova. Mas eles não acreditaram que ela tinha escrito aquela carta, então entregaram para a polícia, agora acreditando que ela realmente tinha desaparecido ou tinha sido sequestrada por alguém. No dia 11 de janeiro de 1985, uma mulher telefonou para a polícia preocupada com a sua nora, Lisa, que parecia ter desaparecido. Lisa Stasi, de 19 anos, era mãe solo de uma menina de 4 meses chamada Tiffany. As duas viviam em um abrigo para vítimas de violência doméstica e a Lisa estava procurando um emprego. John Robinson, usando um nome falso, disse para ela que poderia fornecê-la um emprego e um lugar onde morar, e ela aceitou. Ele buscou ela e a filha no dia 9 de janeiro de 85 e as levou até um hotel. Naquela noite, a Lisa telefonou para a sogra, porque a sogra era a única família que ela tinha algum contato na região, e ela disse que estava muito preocupada com essa nova situação. Ela disse que tinha assinado documentos, mas não conseguia ler esses documentos e alguns deles eram só papéis em branco. E antes que ela pudesse explicar melhor tudo isso, ela teve que desligar, porque ela disse que as pessoas estavam chegando, as pessoas que iam levar ela pro novo abrigo. Foi a última vez que ela falou com a sogra e aparentemente foi a última vez que ela falou com qualquer pessoa que a conhecia. A polícia telefonou pro hotel de onde ela telefonou para a sogra e foi descoberto que a conta do hotel foi paga por John Robinson. Mas isso foi tudo e aparentemente eles não investigaram John Robinson ainda. Alguns dias depois de telefonar para a polícia e tal, a sogra recebeu uma mensagem de voz de um padre local, dizendo que a Lisa e a Tiffany estavam vivendo em outra cidade com um homem chamado Bill e que elas estavam bem. Mas quando eles telefonaram para tal igreja pedindo para falar com aquele padre, eles descobriram que aquele padre não existia. Finalmente, John Robinson foi interrogado. Ele disse que conversou com a Lisa naquela noite, mas que ela veio acompanhada de um homem chamado Bill, que disse que estava cuidando dela e da Tiffany, e que elas não precisavam mais daquele emprego, e foi isso, a polícia acreditou nele. Na semana seguinte, a família recebeu uma carta, na qual a Lisa explicava seus motivos de ter ido viver com o Bill e etc, e não ter voltado para casa. Eles também não acreditaram na carta e mostraram para a polícia. Lisa e Tiffany Stasi continuaram desaparecidas durante um bom tempo e a gente vai falar mais delas no fim da história. Catherine Clampett, ela tinha 27 anos de idade quando desapareceu no dia 15 de junho de 1987, após uma viagem a trabalho. Como vocês devem imaginar, ela trabalhava para John Robinson como secretária. Catherine estava se reabilitando após um problema com álcool e drogas, e ela tinha um filho que vivia com os tios no Texas. Após vários dias sem notícias dela, a família chamou a polícia. Porém, na semana seguinte, adivinha? Eles receberam uma carta na qual a Catherine dizia que estava bem, só precisava de um tempo, ainda estava lidando com a sua reabilitação, e era isso. Mais uma vez, ninguém acreditou na carta, o irmão dela decidiu telefonar para o local onde ela trabalhava, mas logo descobriu que esse telefone também era falso. Ela não trabalhava naquele lugar, o telefone do lugar era falso. Então, como a polícia não estava ajudando eles em nada, ele mesmo foi até o apartamento dela em outro estado, ele morava no Texas, ele foi pro apartamento dela ver se encontrava alguma coisa. Ele encontrou o recibo do hotel pago por John Robinson. O irmão também encontrou o endereço do local onde a Catherine realmente trabalhava. E quando ele foi até lá, ele percebeu que o lugar estava fechado e descobriu que John Robinson, o dono da empresa, havia sido preso. Por isso, tudo estava fechado. E pra quem tava curioso, a empresa falsa dele era de consultoria de gerenciamento de empresas. Uma coisa assim. Sem ter mais pistas, o irmão desistiu de procurar por ela por enquanto. Mas sim, mais uma vez, John Robinson estava preso. Ele ficou 6 anos na prisão por conta de várias violações da liberdade condicional e mais alguns crimes de fraude. Finalmente ele ficou bastante tempo na prisão. E lá, ele se afeiçoou à bibliotecária, senhora Beverly Bonner, de 49 anos de idade, que literalmente se divorciou do marido pelo John. Beverly foi trabalhar nessa tal empresa do John e ele a convenceu a passar todos os seus cheques de pensão do governo, porque tecnicamente ela foi servidora pública, ela trabalhou na cadeia. Ele a convenceu a passar todos esses cheques do governo pra ele, pra conta dele. E logo depois disso, ela desapareceu. Sheila Faith, de 45 anos de idade, foi a primeira vítima que o John conquistou online. Ele tem uma reputação bem grande hoje em dia como o primeiro assassino da internet. A Sheila foi a sua primeira vítima. Em 94, ele frequentava muitos fóruns de sadomasoquismo e dominação e ele procurava parceiras sexuais. Sim, ele ainda era casado na época, tá? A esposa
Sheila tinha uma filha de 15 anos de idade chamada Debbie. A Debbie, ela era deficiente física, ela usava cadeira de rodas e ela precisava de fisioterapia semanalmente, o que custava bastante dinheiro. Conversando com a Sheila online, o John prometeu que tinha um emprego para ela, com um convênio médico para a filha, e os dois poderiam viver juntos em Kansas City. Ela confiou nele, as duas se mudaram para lá e nunca mais foram vistas. Em 99, John conheceu Isabella Lewicka. Isabella era uma imigrante polonesa de 21 anos de idade. John, de 56 anos, a ofereceu um emprego pelo fórum de sadomasoquismo. Ela aceitou, e quando eles finalmente se viram cara a cara, ele ofereceu um anel de noivado para ela. Sim, ele ainda era casado, a família não sabia de nada. Isabella confiou totalmente nele. Ela permitiu que ele se tornasse seu mestre sexual, nesse sentido, etc. Deu total controle pra ele da sua vida, inclusive eu acho que ela assinou um contrato. E ela disse pros pais na Polônia, porque ela era imigrante, né? Ela disse pros pais que estava casada e que estava feliz. E aí naquele mesmo ano, ela desapareceu também. Suzette Troughton era enfermeira. Ela também adorava sadomasoquismo e conheceu o John online. Ele a convenceu de que estava apaixonado por ela, de que poderia ser o seu mestre nesse sentido também, e que a levaria para conhecer o mundo. Porém, sendo muito apegada à mãe, a Suzette conversava com ela sempre que podia. Inclusive, conversou com ela sobre esse seu novo emprego, esse seu novo namorado e como as coisas iam ser incríveis quando ela se mudasse. Depois que ela se mudou em março do ano 2000, ela parou de falar com a família e desapareceu. A sua mãe ficou extremamente preocupada, recebeu várias cartas no correio, na qual a filha supostamente contava sobre as suas viagens, pelo mundo com um novo namorado em um barco à vela, e que uma delas ela até disse que roubou o dinheiro dele e que fugiu com um novo parceiro. Várias histórias bem loucas. E a mãe percebeu que aquilo não era real. Aquelas cartas não estavam vindo da filha dela. Principalmente porque todas vinham da mesma cidade. E ela dizia que estava no México, depois ela dizia que estava na Europa. Mas todas as cartas vinham de Kansas City. Então ela levou as cartas para a polícia. Finalmente, a polícia começou a juntar todas as peças, todos esses nomes, e John Robinson estava ligado ao desaparecimento de todas essas mulheres. Ele era bem conhecido já na polícia, ele havia sido preso várias vezes por fraude e roubo de dinheiro, mas seria difícil acusá-lo sem muitas evidências que ligassem ele realmente a todas essas mulheres. Ok, então vamos investigar melhor todas as nossas vítimas. No computador da Suzette, os detetives descobriram que ela adorava sadomasoquismo e pesquisava muito isso online, e parecia muito interessada em encontrar um novo mestre. As amigas dela confirmaram que ela havia encontrado esse novo namorado que vivia em Kansas City e que concordou em cuidar dela em todos os sentidos, e o nome dele era John Robinson. Os policiais decidiram então perseguir o John por aí, a paisana mesmo, durante alguns dias, ver se ele se encontrava com mulheres, se ele frequentava lugares suspeitos, e era exatamente isso que ele fazia todo santo dia. Ele saía de casa de manhã, camisa de botões, pronto para trabalhar, e ele ia pro motel, ou então pro bar, ou então pra um lugar de striptease, buscava garotas de programa o dia todo, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Esse era o horário de trabalho dele, era isso que ele fazia. Eles o viam com diferentes mulheres, e aí no fim do dia ele ia pra casa, e era como se tivesse tido um dia normal no escritório. Foi aí que a polícia conseguiu um mandado para colocar rastreadores no computador dele e escutas no telefone. Como eles fizeram isso, eu não sei, porque a família dele não sabia de nada, ele não sabia de nada, mas eles conseguiram fazer isso. E conseguiram ver tudo que ele fazia online. O que ele fazia era encontrar mulheres que desejavam se tornar escravas sexuais. Ele oferecia de tudo para elas, dinheiro, casamento, viagens, tudo o que elas quisessem. Ele oferecia de tudo para elas, dinheiro, casamento, viagens, tudo o que elas quisessem. E elas eram convencidas a ficar com ele. Um tempo depois dessa investigação começar, uma mulher apareceu na delegacia querendo fazer um boletim de ocorrência. Um homem, que ela tinha conhecido online, a encontrou em um hotel e a agrediu. Ela disse que ele foi muito bruto com ela durante o encontro. Ela não consentiu com tamanha violência, então ela foi até a polícia. E esse homem se chamava John Robinson, como vocês devem imaginar. Uma coisa muito importante que se deve mencionar aqui é, sim,
Olha só, você pode acusar alguém de abuso físico e até sexual, mesmo depois de ter consentido com a relação sexual. Porque as pessoas podem mudar de ideia no meio ali do negócio. Você não deve nada a ninguém, a não ser respeito, ok? Então, não tô mais afim, não quero mais, para de me bater. Você pode dizer isso, e se a pessoa não para, você pode acusá-la de abuso, ok? É o correto a se fazer. Os policiais pensaram: ótimo, podemos montar um caso de acusação contra ele. Temos aqui uma vítima disposta a testemunhar. Perfeito. E aí, dias depois, outra mulher apareceu acusando o John também de abuso sexual e assalto, porque ele não só foi extremamente violento com ela, ele também roubou o dinheiro dela. Perfeito. No dia 2 de junho do ano 2000, eles foram até a casa do John e deram voz de prisão. Ele ficou bem calmo, ele já estava acostumado com isso. Ele pensou, bom, alguém descobriu que eu devo ter roubado dinheiro de alguém de novo, ótimo. Mas aí os policiais mencionaram as mulheres desaparecidas. Eles mencionaram assim bem vagamente. A gente também vai conversar sobre algumas mulheres desaparecidas. E o John ficou pálido, ele ficou nervoso, ele ficou hiperventilando por um tempo na viatura. Foi bem complicado, deu pra ver, né, que ele tava sentindo a culpa. Mencionaram uma coisa que ele não esperava que fosse mencionada. A sua casa foi revistada, seus computadores e outros eletrônicos foram confiscados e analisados. E eu acho que vocês devem imaginar o tipo de coisa que ele tinha no computador, né? Dezenas de empresas falsas, perfis de mulheres que ele conhecia online, imagens explícitas, anos e anos de arquivo. Ele fazia aquilo há muito tempo. Eram os anos 2000, ele começou aquilo nos anos 80. Eles também descobriram que ele tinha garagens alugadas em outras cidades e também uma fazenda. Ele tinha uma fazenda que ele não frequentava, a família não frequentava essa fazenda. Nas garagens que ele mantinha em outras cidades, garagens alugadas, espaços alugados, eles encontraram os pertences de várias daquelas mulheres desaparecidas, assim como barris bem grandes, com coisas dentro. Na tal fazenda que ele também tinha comprado, também havia vários barris. Sim, eram os corpos das suas vítimas, mas não todas elas. As mulheres identificadas dentro dos barris foram Suzette Troughton, Isabella Lewica, Beverly Bonner, Sheila e Debbie Faith. John teve 8 vítimas confirmadas no total, mas infelizmente os corpos da Catherine Clampett, da Lisa Stasi e da Paula Godfrey nunca foram encontrados. Todas as vítimas foram também mortas de maneiras diferentes, algumas por pancadas na cabeça, outras por algum acidente durante o ato sexual ou simplesmente de propósito durante o ato sexual. O John fez de propósito, não elas. Foi descoberto também que ele fazia essas mulheres assinarem papéis em branco só para poder enviar cartas aleatórias fingindo ser elas para a família. E o pior de tudo, Tiffany, filha da Lisa Stasi, a bebê de 4 meses, vocês lembram dela? John conseguiu que o seu irmão Donald adotasse a Tiffany clandestinamente em 1985. Ela recebeu o nome de Heather Tiffany e teve uma infância feliz e confortável. Ela não sabia quem era sua mãe de verdade até os 16 anos. Tudo isso veio à tona, ela foi examinada, não precisaram de DNA, simplesmente examinaram o corpo dela, as características físicas, principalmente o pé e as fotos dela bebê antes de ser levada da mãe. Sim, foi concluído que ela era filha de uma das vítimas do seu tio. Chocante. E o irmão, o pai adotivo da Tiffany, não fazia ideia. Ele realmente assim, só... eu quero adotar uma criança. E aí o irmão dele apareceu dizendo, olha só, encontrei essa menina, ela é linda, ela precisa de um pai. E foi isso. Em outubro de 2002, John Robinson, de 58 anos de idade, se declarou inocente perante o júri no Kansas. Ele foi, é claro, considerado culpado, sentenciado a uma prisão perpétua e 2 sentenças de morte. No seu segundo julgamento no estado do Missouri, ele decidiu se declarar culpado e foi sentenciado a mais 2 prisões perpétuas. A sua esposa ficou ao seu lado até o fim. Ela não sabia, no momento que a polícia apareceu e começou a acusá-lo de todas essas coisas, ela não fazia ideia, ela realmente só queria apoiar o marido. Depois que ele foi preso e sentenciado, ela pediu o divórcio. Deu tempo de aceitar tudo isso que tinha acontecido, mas eu não consigo imaginar como não deve ter sido para todas as famílias. Todas, inclusive a própria família, que ele afetou durante todos esses anos, com todos os seus
crimes. No momento, o John está cumprindo a sua sentença de prisão perpétua, mas também esperando pela sua sentença de morte. Ele já deve estar bem idoso, né? Ele nasceu em 43. É isso, pessoal. Essa é a história de hoje. A lição aqui é, claro, cuidado com quem você conhece online. Perfis fakes existem. O John, ele não tinha um perfil fake, ele só mentia de cara lavada para as pessoas. Ele era ele mesmo. Hoje em dia é mais fácil usar um perfil fake, ou não usar o rosto, ou, sei lá, criar ilusões online. Então, segurança em primeiro lugar, ok? Cuidado com seus amiguinhos, quem você conhece online. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar seu like, deixar seu comentário, por se inscrever no meu canal. As minhas redes sociais e a minha caixa postal vão estar na descrição. E o meu segundo canal, o canal de vlogs, vai aparecer aqui do ladinho. Como sempre, muito obrigada, Ieda Silva, mais nova membro do canal, e Hannah Seltan e Alessandra Ushinohama, que estão aqui há bastante tempo. Muito obrigada, pessoal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, clica no botãozinho Seja Membro. Ou se você gostaria de me dar uma gorjeta, apoiar o canal de alguma maneira, é só clicar no botão do Valeu, que é um coraçãozinho com um cifrão dentro. Mas é claro, você não é obrigado a fazer nenhuma dessas coisas. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!